Primeira delas é o seguinte, pessoal, olha só. Eu sei que a gente está no mundo digital, a gente está acostumado a ler no computador, no tablet, no celular, mas ainda é uma forma mais efetiva a gente utilizar o material impresso, por uma questão até mesmo de luminosidade, que afeta os olhos ao longo do tempo. Então você ter uma leitura, por exemplo, na frente de um computador, durante 2, 3, 4 horas, já produz um cansaço excessivo, tanto do ponto de vista dos seus olhos, como do ponto de vista neural, né? Você está utilizando mais parte do seu cérebro para aquela luminosidade ser trabalhada. Então, a gente tem duas coisas fundamentais aqui. Primeira coisa, é indispensável que você tenha um suporte de leitura. Todo mundo diz isso, mas as pessoas ignoram essa informação. Por quê? Quando você coloca uma leitura dessa forma e utiliza a cadeira de uma maneira correta para se postar no seu material de leitura, isso é fundamental, porque a sua postura faz muita diferença. Você se colocar de uma maneira correta no seu ambiente de estudo, com a luminosidade correta, com a postura correta, com o ângulo da sua cabeça, do seu corpo, produzindo um conforto que vai te dar mais segurança e mais tempo de leitura. Então é muito importante que você crie um ambiente de estudo. Eu sei que nem sempre é possível, mas é possível fazer um aprimoramento dos locais que você já tem disponíveis. Mas a leitura, feita de maneira correta, com a postura correta, com o ângulo correto, vai te otimizar de maneira assim, surpreendente o seu estudo. Então eu vou dar uma dica aqui de ouro. Todo mundo já ouviu falar das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, as famosas NRs. Nós temos uma NR chamada NR17, que trata justamente de quê? Da ergonomia no trabalho. E algumas informações ali para você criar um ambiente de estudo que são fundamentais. Então, gasta um tempinho, dá uma lida nessa NR, que é possível você conseguir informações para adequar o seu ambiente de estudo. E você poder otimizar muito mais o seu tempo de leitura. Bom, eu vou trazer uma segunda dica agora que é fundamental. Essa eu considero uma das mais importantes para quem está começando a estudar ou quer voltar a estudar num ritmo mais acelerado. Pessoal, olha só, eu vou usar aqui uma técnica que é a seguinte. Aí Vaca, seria importante você filmar mais de perto. Tá. Assim. Então, peraí. Tentando pegar aqui de frente, aqui assim, nos olhos. Isso. Manda bala. Então, pessoal, toda vez que você for sentar para estudar, a gente não pode entrar numa afobação irresponsável. Você não pode sentar de qualquer jeito, você não pode começar a ler o seu material de qualquer jeito. Você precisa ter uma ambientização, principalmente dos seus olhos. Então, veja bem, eu peguei apenas para um exemplo, uma folha aqui de A4, né, que geralmente é o que, quando você imprime algum material de leitura, é o formato que vem, né, com tamanho 12, espaçamento 1,5 ou 2. Então, veja bem, os seus olhos eles precisam estar acostumados a produzir uma leitura mais cadenciada, mais constante. Né? E para isso você tem que treinar os seus olhos, você tem que treinar a musculatura dos seus olhos, para que ela tenha fluidez, para que você consiga ler um texto com maior rapidez, e isso vai inclusive aumentar o seu nível de atenção. Ou seja, se você acha que é uma pessoa que tem TDAH, né, que agora todo mundo acha que tem, você com essa técnica você vai produzir mais força na sua leitura. Então vamos lá, olha só. A primeira delas é o seguinte: você vai pegar a primeira palavra do texto, e a última palavra do texto. Isso aqui é uma edital de um concurso que eu peguei. Então tá aqui, a primeira palavra é o quê? Conteúdo. Deixa eu botar aqui, que está funcionando. Conteúdo. E aqui nós temos no último, o número 8, Poder Judiciário. O que você vai fazer? Vai fazer esse movimento apenas com os olhos, sem mexer a cabeça em nenhum momento. Sempre olhando do lado esquerdo superior até o lado direito inferior durante 10 vezes. Presta atenção. Você vai fazer isso aqui, ó.
seus olhos. Imagina que eu estou na postura correta, obviamente. Você vai pegar esse lado aqui, o lado esquerdo superior e o lado direito inferior, e vai apenas mexer os seus olhos durante 10 vezes. Beleza? O que você vai fazer depois? Vai fazer o inverso, vai pegar o lado direito superior e o lado esquerdo inferior, vai verificar quais são as últimas palavras da linha, aqui no caso é Constituição, e a última do Conselho da República. Então você vai fazer o mesmo exercício durante 10 vezes. Pronto? Você vai fazer, se você está sem ler há muito tempo, você vai fazer isso apenas uma vez. E vai aumentando ao longo do tempo essa constância. Depois que você fizer isso, na primeira página, você vai fazer o que eu vou te falar para fazer agora, hein? Você vai pegar o seu dedo indicador. Veja bem, nós não estamos produzindo leitura. Isso é apenas um exercício. Entenda isso. Você vai pegar o seu dedo indicador, você vai passar na primeira linha até a última o dedo em todas as palavras. Então, olhe meus olhos. Bem devagar. Você não está lendo. E assim vai até a última linha. O que acontece? Ao longo do tempo, você vai aumentar essa velocidade. Lembre que você não vai ler a palavra, você vai apenas reconhecer a palavra. É diferente. Você não tem aqui uma cognição no sentido de um aprendizado. Então, você tem apenas que ler, bater os olhos na palavra, sem a intenção de estudar ou aprender alguma coisa aqui no texto. Isso é um exercício para você fazer o quê? Um fortalecimento dos seus olhos. Pessoal, são duas técnicas muito simples e que vão otimizar o seu estudo de uma maneira incrível. Então, assim, se você está muito tempo sem ler, se você está muito tempo sem estudar, primeira coisa, adquira um suporte de leitura sempre nesse ângulo de 45 graus. E pelo menos façam esses exercícios. Existem outras inúmeras técnicas de você treinar a sua leitura. E essas técnicas fazem parte justamente do seu conjunto que vai valorar esse verbo estudar. Claro que nós temos que conhecer também a sua dinâmica, conhecer o seu histórico, qual é a sua formação, qual é o seu hábito de leitura. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu estou fazendo um planejamento de estudo, que o último livro que ele leu foi 3 anos atrás. Então, não adianta você montar um planejamento de estudo com metas de leitura se você não sabe mensurar essas metas. E geralmente as pessoas estão muito viciadas numa leitura incorreta e que não tem uma eficiência e uma eficácia necessária para você poder passar em concursos de ponta ou até mesmo fazer estudos prolongados. Então, pessoal, sigam essas duas dicas. Depois, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato. A gente tem uma proposta de planejamento de estudo que envolve o quê? A psicoterapia juntamente com esse planejamento, para que você tenha condições, inclusive psicológicas, para se adequar a uma rotina de estudo. Beleza? Vou ficar por aqui. Valeu, até mais!